Leitura diária. Esdras, capítulo 7. Esdras vai para Jerusalém. Depois dessas coisas, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia um homem chamado Esdras. Era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Este Esdras veio da Babilônia, era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No primeiro dia do 1º mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no 1º dia do 5º mês, porque a boa mão de Deus estava sobre ele, pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. A carta do rei Artaxerxes a Esdras. Esta é uma cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote e escriba Esdras, conhecedor dos mandamentos e decretos do Senhor para Israel. Artaxerxes, rei dos reis. Ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, paz e prosperidade. Estou decretando que qualquer israelita em meu reino, inclusive dentre os sacerdotes e levitas, que desejar ir a Jerusalém com você, poderá fazê-lo. Você está sendo enviado pelo rei e por seus 7 conselheiros para fazer uma investigação em Judá e em Jerusalém com respeito à lei do seu Deus, que está nas suas mãos. Além disso, você levará a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, além de toda a prata e todo o ouro que você receber da província da Babilônia, como também das ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes para o templo do Deus deles em Jerusalém. Com esse dinheiro, compre novilhos, carneiros, cordeiros e o que for necessário para as suas ofertas de cereal e de bebida, e sacrifique-os no altar do templo do seu Deus em Jerusalém. Você e seus irmãos poderão fazer o que acharem melhor com o restante da prata e do ouro, de acordo com a vontade do seu Deus. Entregue ao Deus de Jerusalém todos os utensílios que foram confiados a você para o culto no templo do seu Deus, e todas as demais despesas necessárias com relação ao templo de seu Deus serão pagas pelo tesouro real. Agora eu, o rei Artaxerxes, ordeno a todos os tesoureiros do território situado a oeste do Eufrates que forneçam tudo o que lhes solicitar o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus. Até 3,5 toneladas de prata, 100 tonéis de trigo, 10 barris de vinho, 10 barris de azeite de oliva
e sal à vontade. Tudo o que o Deus dos céus tenha prescrito, que se faça com presteza para o templo do Deus dos céus, para que a sua ira não venha contra o império do rei e dos seus descendentes. Saibam também que vocês não têm autoridade para exigir impostos, tributos ou taxas de nenhum sacerdote, levita, cantor, porteiro, servidor do templo e de nenhum dos que trabalham nesse templo de Deus. E você, Esdras, com a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie magistrados e juízes para ministrarem a justiça a todo o povo do território situado a oeste do Eufrates, a todos os que conhecem as leis do seu Deus, e aos que não as conhecem você deverá ensiná-las. Aquele que não obedecer à lei de Deus de vocês e à lei do rei seja punido com a morte, ou com o exílio, ou com o confisco de bens, ou com a prisão. Bendito seja o Senhor, o Deus de nossos antepassados, que pôs no coração do rei o propósito de honrar desta maneira o templo do Senhor em Jerusalém, e que, por sua bondade, favoreceu-me perante o rei, seus conselheiros e todos os seus altos oficiais, como a mão do Senhor, o meu Deus, esteve sobre mim. Tomei coragem e reuni alguns líderes de Israel para me acompanharem. Amém? Para refletir. Da linhagem de Arão, sendo sacerdote e escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel, Esdras foi beneficiado pelo rei Artaxerxes, segundo a boa mão do Senhor seu Deus que estava sobre ele. Em 458 anos antes de Cristo, este Esdras liderou o segundo grupo de exilados que regressou à terra de Judá, sendo reconhecido pelo rei como escriba da lei do Deus dos céus. E possuidor da sabedoria de Deus, Esdras demonstrou ter sido alguém que fez a diferença no meio de um reino pagão. Esdras não foi apenas um perito das Escrituras, mas um obediente servo de Deus, praticante da palavra. Sua vida não se resumia, contudo, a guardar consigo a sua experiência, pois além de buscar e cumprir a lei do Senhor, também se dedicava a ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. O conhecimento que dia a dia adquiria das leis de Deus não podia ser silenciado, e sua importância foi reconhecida pelo próprio rei persa, e ao que não os sabes, que lhes façam saber. Em seu decreto, por 9 vezes, Artaxerxes se referiu a Deus como Deus de Esdras. Para o monarca, era fato que o escriba judeu era um fiel adorador do Deus do céu. Tanto Esdras quanto Neemias foram favorecidos diante dos soberanos da terra, não por mérito próprio ou por posições privilegiadas, mas porque tinham um coração disposto para fazer a vontade de Deus, segundo está escrito. Tendo por norma irrevogável o assim diz o Senhor, decidiram dedicar a vida a Deus e nele buscar refúgio. Sua confiança e dedicação deram cumprimento aos eventos profeticamente determinados. O exemplo de Esdras revela o caráter de quem aplica o coração a examinar as Escrituras. Todo aquele que dedica diariamente um tempo de qualidade em comunhão com Deus, através da oração e do estudo da Bíblia, recebe do alto o vigor espiritual necessário para enfrentar as mais adversas situações. Entretanto, há uma porção adicional separada
aos que se dedicam a compartilhar as boas novas. Sua vida torna-se mais nobre e mais bela. Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Romanos 10:15. O capítulo é encerrado com uma ação de graças de Esdras. Ele atribuiu a Deus todo o mérito. Lembro-me da história de Jó, que mesmo sendo fiel a toda a prova enfrentada, no fim reconheceu: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino no pó e na cinza. Jó 42, 5, 6. Quando reconhecemos que é pela bondade de Deus e suas misericórdias que vivemos e nos movemos e existimos, Atos 17, 28, mas nós achegamos a Ele, como uma criancinha de colo necessita de sua mãe. Que a cada dia possamos declarar ao sair de nosso lugar de comunhão: assim me animei, segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim. Amém?